Bom dia, boa tarde, boa noite. A parada é o seguinte: ninguém me pediu, mas estou aqui trazendo meu top 5 HQs de 2025. E não são top 5 melhores HQs ou top 5 porra, HQs mais. Sei lá, cara. Eu não tô fazendo papel de crítico aqui, até porque eu não sou. Sou um fã, tá ligado? Claro, eu vou fazer vou expor aqui minha opinião técnica, entre muitas aspas, sobre HQs, até porque eu não tenho muita experiência, eu comecei a ler esse ano as HQs, comecei a ler esse ano o gibi, então eu sou um leigo, sou um leigo, tá ligado? Eu sou uma pessoa que lê, se eu achar divertido, eu gosto, se eu não achar, eu não gosto. Então é mais sobre isso. São top 5 HQs que mais me divertiram de ler nesse ano. Que a leitura foi a leitura mais gostosa, entende? Foi uma leitura muito boa de se fazer, foi uma leitura muito divertida. HQs que eu li, acabei relendo. Então é isso. Para os mais íntimos, como vocês podem perceber, eu estou sem óculos, é porque eu estou usando lentes agora. E é isso, foda-se no fim das contas. Foda-se. Só queria trazer aqui para vocês, meus amigos, meus conchegados, meus próximos, meus adjacentes, as HQs que mais me divertiram nesse ano. Então, vamos lá, vamos começar. Não tá em ordem de como eu falei. Como não é uma lista de tipo assim, melhores HQs de 2025, não. São HQs que eu li, me diverti, não tá numa lista de melhor pro pior ou do pior pro melhor, tá só. Eu vou pegando aqui, vou mostrando um pouco, e aí eu falo um pouco da HQ pra vocês. A maioria das HQs, se não todas, vocês já viram aqui em vídeos anteriores que eu mostrei, principalmente no último vídeo, que foram as HQs de 2025, que eu pego todas as HQs que eu tenho, que eu adquiri em 2025 e mostro para vocês. E lá mesmo eu já faço uma pequena introdução das HQs, mas aqui vai ser um pouco mais localizado, eu vou falar mais sobre as HQs que eu trouxer aqui. E é isso. A primeira HQ, a primeira HQ que eu vou trazer foi uma que eu ganhei da minha namorada de aniversário, que é essa do Homem-Aranha 2099. É, porque porque essa HQ é uma das mais legais que eu li. Primeiro, porque ela é do Homem-Aranha 2099 e o Homem-Aranha 2099 é muito massa. É muito massa. Ele é o Miguel O'Hara, ele é um Homem-Aranha totalmente diferente dos tradicionais, né? Como a gente pode dizer, do Peter Parker, do Miles Morales, enfim, do Ben Reilly. Ele é diferente. Por quê? Ele está num universo que se passa no futuro, por, enfim, motivos óbvios, né? Homem-Aranha 2099. E 99. E ele tem poderes bem diferentes, bem diferentes. Ele, tipo, é como se fosse uma espécie de vampiro, tá ligado? Ele tem presas, ele tem garras. Enfim, ele é muito legal, ele é muito legal. E essa HQ dele aqui, ela reúne uma espécie de... São vários contos diferentes, são vários... são várias aventuras diferentes que ele tem, enfrentando diferentes tipos de monstros. Então, aqui no início tem, tipo, ele enfrentando zumbis, ele enfrentando zumbis. Aí na próxima já tem ele enfrentando, deixa eu ver aqui, o Drácula. Então são monstros clássicos, por assim dizer. Então tem o zumbi, tem o Drácula, tem o lobisomem, tem uma espécie de uma espécie de assassino, tá ligado? Que ele enfrenta também. Esse assassino que ele enfrenta aqui nessa HQ é parecido com o cara do Olhos Famintos, esse malandro aqui, ó. É esse malandro aqui que ele enfrenta. Ele é bem na vibe Halloween, tá ligado? Bem na vibe Halloween. Ele enfrenta o Homem-Coisa também. Ele enfrenta esse malandro aqui, tá ligado? E é muito legal, é muito legal. Todas as histórias, elas têm esse quê bem
bem de Halloween. Eu olhei aqui na capa, olhei aqui na introdução para ver se essa edição do Miguel O'Hara ela tinha sido lançada na época do Halloween. Mas não, não foi, cara. Foi tipo, deixa eu ver aqui, acho que foi em maio do ano, maio de 2024, algo assim. Deixa eu ver. Aqui no Brasil foi publicado em 2024, mas não diz o mês. Né? Não diz o mês. Mas é, eu vi em algum lugar por aqui um mês que foi lançado ou não, né? Ou não, eu devo estar me confundindo total e realmente deve ter sido lançado no Halloween para ter esse tipo de história, entende? Mas enfim, é muito legal essa HQ dele. É uma daquelas HQs que não faz parte de saga nenhuma, tá ligado? Não faz parte de, de tipo assim, de uma cronologia certa, não faz parte. Tu pode simplesmente pegar ela e ler. Esse é um dos primeiros elementos que me chamaram a atenção nela, me fez gostar dela, que é justamente isso, não ter essa parada de tipo assim, ai, tu precisa ter lido trocentas HQs antes, trocentas edições antes para entender essa daqui. Não, não precisa. São aventuras separadas, são aventuras que tipo assim são autoexplicativas, tem participações legais aqui, tem o Blade, que pra quem vê os outros vídeos sabe que eu gosto muito do Blade, eu sou o maior fã de Blade de Ananindeua, e eu gosto muito dessas histórias que elas são mais isoladas, porque tipo, é o tipo de coisa que dá pra tu facilmente recomendar pra uma pessoa que nunca leu HQ, entende? É o tipo de história, o tipo de edição de gibi que tu pode recomendar. Ah, eu nunca li HQ. Nossa, vejamos, digamos que eu esteja conversando com uma pessoa que só viu o Homem-Aranha 2099 no filme do Miles Morales. E essa pessoa quer ler algumas histórias do Miguel O'Hara, mas não sabe por onde começar. Claro, além de tu recomendar a primeira edição do Miguel O'Hara, que é onde ele aparece de verdade, tu pode recomendar essa mais recente, que é essa daqui, entende? O nome é Terror Atemporal. Tu pode recomendar essa, porque não tem nada de extraordinário que vá conectar com um monte de coisa. Não, são algumas aventuras solos do Miguel O'Hara que são muito divertidas, a leitura ela é bem fluida e, e tem umas participações bem da hora, entende? Bem tranquilas e é isso, é muito divertido. Só é divertido de ler, tá ligado? A leitura passa muito rápido. Então, é essa daqui. Comecei por essa, né? Obrigado, meu amor. Adorei o presente. Vou reler ela a qualquer hora também, de novo, porque é muito boa. Vou reler essa dos zumbis. A dos zumbis que ele enfrenta zumbis é a primeira. É a primeira que tem, a primeira aventura dele, né? E na edição. E ela é muito legal, muito legal. Então é isso. Vamos para a próxima. A segunda que eu vou mostrar para vocês, não, vou deixar essa por último. Vou deixar essa por último, que eu vou falar mais dessa depois. Essa aqui foi a primeira HQ que eu comprei no ano. Foi, acho que é a minha primeira HQ de verdade, assim, que eu adquiri, que é essa do Miles Morales. Essa do Miles Morales que ele enfrenta o Duende Macabro. E tem a participação especial do Blade, né? Olha só que surpresa, né? Por que essa HQ é tão divertida? Mais uma vez, por que ela me divertiu tanto? É mais uma daquela. Essa daqui já faz parte de uma cronologia, né? Uma cronologia nova que se iniciou no ano de 2024. Eu não sei explicar para vocês o que aconteceu de novo em 2024 na editora, né? Na Marvel, para eles começarem essa cronologia nova de aventuras, tanto com Miles Morales, tanto com um Demolidor, que eu mostrei para vocês em vídeos anteriores, a edição que eu tenho do Demolidor de 2024, que começa uma aventura nova, enfim, que o Matt Murdock, ele não é mais advogado, ele é padre agora, enfim, aconteceu um monte de coisa. E, enfim, só sei que em 2024 eles começaram muitas sagas, eles fizeram uma reformulação, provavelmente, e a do Miles Morales também. E essa aqui é a terceira edição. Cadê? Essa aqui é a terceira edição dessa série nova do Homem-Aranha, né, do Miles Morales.
E aí, é, e aí tem essa participação especial do Blade. E essa HQ, ela é muito legal porque ela pega o Miles Morales, né? Ela é dividida em duas aventuras. A primeira é o Miles Morales enfrentando o Duende Macabro, que ressurge depois de muito tempo. E nessa o Miles Morales ele lida com questões de ansiedade, porque, né, não é que todo mundo saiba, né, mas essa questão do sentido aranha, tanto do Peter Parker, mas principalmente com o Miles Morales também é uma clara metáfora para ansiedade. Então, o Miles Morales, nessa história, nesse gibi, ele, além de enfrentar o Duende Macabro, ele tem essas questões, com crise de ansiedade, que o sentido aranha dele tá todo doido. E aí, enfim, eu gosto de como eles abordam isso na HQ. O Miles Morales, ele procura ajuda, ele procura um psicólogo que é um super-herói também. E eu gosto disso, acho muito divertido. E a segunda aventura, né, que acontece depois do, do Miles Morales enfrentar o Duende Macabro, é do Miles, do Blade e a filha do Blade caçando vampiros. Caçando vampiros, tá ligado? E é muito divertido ver essa dinâmica do Miles, que é o moleque, né, com o Blade, que já é pai, né? O Blade que já é pai. E é muito divertido mesmo. Blade todo carrancudo, todo chucro, tá ligado? E tendo contraste com a filha dele, que é mais, tipo, que é uma adolescente também, que é mais nova que o Miles Morales, mas já é uma adolescente. Então, é muito legal, é muito legal. O Miles Morales, ele ganha uma roupinha nova aqui pra caçar vampiros. E olha só, é muito legal. E no mais é isso, muito divertida. Eu já li, reli ela muitas vezes, principalmente no busão, quando eu tô indo pra faculdade. Então é isso, é isso. Miles Morales e Blade, super-heróis pretos, adoro, adoro, muito legal. Heróis urbanos, né? O Homem-Aranha e o Blade, adoro isso. E essa HQ tem um lugar especial no meu coração, que foi a primeira que eu adquiri em 2025. Então é isso, tá? É isso. Agora vamos para a próxima, que eu também adquiri em 2025. E essa aqui, eu não vou dizer que todas elas têm um lugar especial no meu coração, né? Todas essas HQs, todas que eu adquiri em 2025, têm um lugar aqui no meu peito. Mas essas 5 que eu estou mostrando para vocês, elas se destacaram mais, como eu falei. Foram as que mais me divertiram, foram as que mais é, eu li com vontade, tá ligado? Eu li tipo assim, nossa, que legal. Eu senti a experiência de ler e fiquei maravilhado, entende? A próxima, não podia faltar, Demolidor, do Frank Miller e do Klaus Jensen. Esse compilado, né, encadernado, duro, da saga do Demolidor, na época que o Frank Miller, para quem não sabe, Frank Miller foi o cara que escreveu o Cavaleiro das Trevas. Esse é o maior exemplo que a gente pode trazer aqui. Frank Miller escreveu o Cavaleiro das Trevas, do Batman, que depois veio se tornar o filme lá, e é uma das HQs mais celebradas dele. E ele teve essa fase com o Demolidor, né? Ele e o Klaus Jensen. Eles escreveram algumas histórias para o Demolidor e esse é o terceiro volume das histórias, entende? Esse aqui eu comprei na Feira do Livro, como vocês bem devem saber. Comprei na Feira do Livro em agosto desse ano e eu li ele com bem calma. Eu li ele com muita calma. É, eu li ele junto com a minha namorada também, a gente fez a leitura dele juntos e, cara, eu gosto muito dessa HQ porque não só o traço dela, ele remete a essa década mais, como é que pode dizer? A esse desenho mais clássico, né? Esses quadrinhos mais clássicos de super-herói. Como o próprio Demolidor aqui, ele é uma figura muito, muito interessante. Essas histórias, tipo, a primeira história desse volume, ela já é uma história bem pesada, porque ela aborda o uso e a venda de drogas em escola, tá ligado? Uma criança morre nessa HQ. Cara, essa
essa série de histórias do Demolidor, ela aborda muitos temas pesados, sabe? Muitos temas pesados, principalmente o do primeiro. A primeira história que é abordada aqui, o nome dela é, cadê? Brincadeira de Criança. Brincadeira de Criança. E tu tem aqui a imagem da mina tendo um surto psicótico, tá ligado? Se jogando da janela e tudo mais. E por conta das drogas. Então o Demolidor ele vai, investiga, vê toda essa situação, tem reviravoltas muito interessantes. E o próprio Demolidor, pelo menos eu não sei como são nos outros volumes, mas nesse aqui ele é um personagem muito interessante porque ele não é aquele herói preto no branco, tá ligado? Como é, por exemplo, o Superman. É claro, são propostas totalmente diferentes. É, mas o Demolidor, ele tá naquela zona mais cinza. O Demolidor, ele não é perfeito, entende? Não é perfeito. Claro, essa é a base do Demolidor. Ser um herói meio hipócrita, né? Que ele é católico, mas ele se veste de demônio. Ele se veste de demônio para combater o crime. Ele é advogado, mas ao mesmo tempo ele é um justiceiro. E nessa HQ fica bem mais explícito essa zona cinza que o Demolidor tá, que o Matt Murdock tá. Porque nessa HQ, eu acho muito interessante que ele é um personagem muito machista, tá ligado? Ele é um personagem bem machista. Ele tem uma namorada, ele tem uma namorada que acho que é a Heather. E tem toda uma trama envolvendo as empresas do pai da Heather, que o pai dela morreu e ela herda a empresa dele e tudo mais. Aí o Matt Murdock ele fica atiçando ela para ela largar a empresa e a chefia da empresa e fala que ela não tem. E ele fala assim: tem um trecho que ele fala: você não tem tino para isso, você não serve para isso, entende? Então é um comportamento bem machista dele. É claro é que essa HQ já é antiga, né? Então eu não sei se na época esse tipo de comportamento dele já era considerado normal para a época, ou se na época que isso foi lançado já era discutida essa questão da inserção da mulher no mercado de trabalho, ou em espaços de liderança, né, em espaços de poder. E se o Matt Murdock nessa HQ ele é uma figura que tem esse pensamento machista, esse pensamento retrógrado, tá ligado? Ou se para a época esse tipo de dinâmica era normal, entende? Mas é muito interessante ver que essa dinâmica dele com a Heather é algo muito interessante, porque ela não fica tipo, como é que eu posso dizer? Claro, ela sofre bastante porque ela quer o apoio do Matt Murdock, ela quer o apoio do atual namorado dela, só que, tipo, ela ela não fica só, tipo, choramingando. Chega um ponto que a situação fica tão insustentável que ela termina com ele. Ela termina com ele? Não, ela não termina com ele. Mas acontece uma situação e os dois terminam, entende? Os dois acabam terminando. E é bem complicado ver isso, é bem complicado. Claro, tô dando spoiler da HQ, mas, pô, cara, pra mim é meio difícil não falar da trama, quando é bastante interessante, entende? Então, é isso, é isso. Gosto muito, tem umas histórias muito interessantes aqui, muito legais, histórias pesadas, é, como eu falei, essa personalidade do Matt Murdock aqui, ela é bem complexa, ele não é 100% bom, nem 100% mal, ele faz o que ele acha que ele tem que fazer, ele erra bastante, e pra mim é isso que torna o Demolidor um dos meus heróis favoritos, assim. Então é isso. Demolidor, por Klaus Jensen e Frank Miller, super recomendo. É isso. Agora, vou falar da quarta HQ, que ela não está comigo agora. Ela não está comigo, ela está com a minha namorada, que ela está lendo. Ela está lendo, eu emprestei para ela ler. Mas eu vou falar assim mesmo. A quarta HQ é a HQ dos X-Men, que eu adquiri esse ano. Eu comprei ela e. Como é que eu posso explicar? Essa HQ ela é muito boa porque ela traz uma nova série de histórias para os X-Men depois de uma saga antiga. Eu não vou lembrar agora o nome dessa outra saga, mas é uma nova linha de histórias, entende? Essa HQ que eu comprei é Azul, o nome é Azul e Dourado. Então, a equipe ela é dividida, né, entre equipe azul e equipe dourada. Então a gente tem
algumas histórias, né? Algumas situações, como por exemplo eles enfrentando o Magneto e sendo tipo assim, o Magneto. Cara, tem muita coisa que eu tô lembrando agora, tem muita coisa. Por exemplo, o Magneto agora ele tá no asteroide M, ele reside no asteroide M. E para quem não sabe, o asteroide M é o asteroide que é um asteroide que fica orbitando a Terra e o Magneto ele mora nesse asteroide e é como se fosse o país dele, é o mundo dele, o planeta dele, entende? E, e tem toda uma questão política, né? Claro, X-Men, né? Sempre a gente vai ver essa questão política, mas a questão política da vez nessa história de início, né? Que é a primeira história da HQ, é sobre é, conflitos entre países que acaba resvalando no Magneto, entende? Acaba resvalando no Magneto, ele começa a se sentir oprimido e ele vai e rouba ogivas nucleares para servir de proteção para o asteroide M. E é isso, causa uma crise danada, os X-Men se envolvem, acontece um monte de coisa, tem um monte de reviravolta, é muito interessante. Super recomendo vocês lerem, é muito legal. Na verdade, qualquer HQ dos X-Men, eu acho que eu recomendaria vocês lerem, é sempre muito divertido, te faz pensar, e é isso. Na segunda história, né, porque tem duas histórias nessa HQ, eles já vão para um país que antigamente escravizava mutantes. Olha só, eles vão para um país que escravizava mutantes, mas aconteceu um golpe militar lá, uma revolução, não sei. Aconteceu uma mudança de governo lá nesse país. E agora, tipo, eles estão meio que caminhando a passos lentos nessa direção de fazer essa integração entre mutantes e seres humanos, né? O Homo superior e o Homo sapiens. E acontece alguns conflitos, da qual eu não estou lembrado agora, mas entra em voga essa questão, tipo, pô, os X-Men estão entrando em contato um país que estão ajudando um país que antigamente escravizava mutantes, tá ligado? Eles estão ajudando esse país e não sei o que, enfim. é, Ah, tem mais uma história nessa HQ que é sobre a Emma Frost. Eu não lembro agora direito sobre o que é essa história, mas ela é capturada, acontece algumas coisas e é isso. Uma HQ muito boa, muito divertida, o traço é lindo, é muito bonito e é isso, recomendo, muito bom, X-Men. E acho que esse ano de 2026 eu pretendo comprar mais HQs dos X-Men também, pretendo. E nesse ano, se Deus quiser, eu também vou conseguir minha primeira HQ oficial do Blade, né? Porque todas as HQs que eu tenho, que o Blade aparece, não são do Blade, são de personagens ou são de equipes que o Blade faz essa participação, entende? Não entendo porque essa discriminação com o nosso caçador de vampiros. Não entendo. Não entendo porque a demora também de sair o jogo do Blade. Não entendo porque a demora de sair o filme do Blade. Na verdade eu entendo, mas enfim, tudo que eu quero era mais produções boas do Blade, né? E que ele voltasse a ser protagonista, porque foi ele que o pessoal fala muito, foi o Homem de Ferro que foi o Homem de Ferro que criou a Marvel, foi o Homem de Ferro que iniciou o MCU, que fez dar tudo certo no fim das contas, mas que ninguém lembra, que quase ninguém lembra, que poucas pessoas lembram, é que na década de 90, quando a Marvel estava praticamente falida e vendendo direito de vários personagens, foi o Blade no cinema que salvou a maioria dos filmes de herói. Foi o Blade que, tipo assim, abriu portas. Realmente, posso falar, o Blade andou para que muitos outros filmes de super-herói pudessem correr. Foi o Blade que fez isso. Os filmes do Wesley Snipes, que fizeram muitos sucessos e são muito bons, tirando o Blade Trinity, mas esse a gente finge que não aconteceu. Eles abriram muitas portas para que esses filmes de heróis viessem à tona, viessem fazer sucesso, entende? E não tô falando isso só porque eu sou fã do Blade, é porque realmente é bom. Enfim, me perdi. Tá, beleza. É isso, tá? X-Men, super recomendo. Talvez esse ano eu compre aquela HQ
Deus Ama, o Homem Mata, que eu ouvi falar muito bem dela e eu pretendo ler também. E é isso. Agora, por último, e não menos importante, na verdade, eu acho que essa foi a HQ que eu mais fiquei feliz de ter adquirido esse ano e de reli e vou continuar relendo até eu ter a coleção completa. E essa é uma das que eu quero ter a coleção completa, ler todas as histórias. Essa é a diferença de um fã para fanboy. Essa é uma das HQs que eu quero ter todas, ler tudo. É Hellboy. Cara, o que dizer? O que dizer de Hellboy, cara? Eu simplesmente fiquei encantado, não só com a arte do Mike Mignola, que é extremamente boa, que cara, olha só, cara, olha só esse painel aqui do Lagosta Johnson. É muito bonito, tá ligado? É muito bonito. E não é só pela estética também, mas claro que o Hellboy tem muita estética, né, envolvida na criação dele, no personagem em si. Mas o Hellboy é um personagem que me cativou bastante, cara. É um personagem que me cativou bastante, principalmente pela questão dele, né? Pô, ele é um ser que veio do inferno, é um menino demônio, né? O garoto do inferno, o garoto infernal. Mas ele, no fim das contas, ele não quer ser isso. Ele não quer ser essa, essa aberração, essa entidade que veio do inferno e tem todas essas questões de profecias envolvendo o nome dele e tudo mais. Ele quer ser uma pessoa normal, ele quer ser um cara normal. E não só isso, as histórias do Hellboy, elas me cativam muito porque eu gosto. Eu gosto de terror cósmico, tá ligado? Eu gosto de horror cósmico. Eu acho, quando bem feito, né? Quando bem feito, o horror cósmico ele é muito legal. E nas obras do Hellboy, é, nas histórias do Mike Mignola, ele faz essas histórias do Hellboy muito legais, muito boas, que abordam essa questão do horror cósmico. Nessa aqui que eu já mostrei pra vocês, que é o Verme Vencedor, ela é muito boa, ela é muito boa, ela tem terror cósmico no meio, ela tem esse quê de Lovecraftiano, entende? Só que tirando a parte do racismo, xenofobia, enfim, é... tem essa questão, né? Tem muito disso. E o próprio Hellboy é um personagem cativante, porque ele é essa pessoa que tu olha pra ele e aparenta ser um cara muito chucro, um cara muito, sabe, marrento e tudo mais, mas, pô, ele é gente fina, entende? Ele é gente fina, ele se importa com os outros. Ele é, na maioria das vezes, gentil, entende? Ele é gentil. Então, eu gosto muito, gosto muito. Eu me deliciei lendo, cara, lendo essa HQ do Verme Vencedor. E eu quero muito ler as outras. Vou providenciar as outras HQs para eu ler. Semente da Destruição, Despertar do Demônio, Paragens Exóticas. E eu vou ler, vou ler. Gosto muito, gosto muito. Ainda não assisti, na verdade, ainda não assisti os filmes do Hellboy. Ainda não assisti os filmes dele. Eu quero assistir aquele do Homem Torto, que diz que dividiu muitas opiniões, mas o pessoal diz que não é lá essas coisas, não é bom, na verdade. Mas eu quero assistir porque o que me pegou no marketing desse filme é que o Hellboy, dizem, né, que nos filmes do Del Toro, do Guilherme Del Toro, o Hellboy, ele é essa pegada bem mais aventuresca. Ele pega essa questão bem mais da ação. Quando nas HQs é uma parada mais investigativa, mais, sabe, mais suspense, mais terror, entende? E o Hellboy, o Homem Torto, ele pega mais essa veia investigativa do personagem, né? Pega mais essa veia investigativa e mais de terror também, e me chamou a atenção. Claro, eu vou assistir as adaptações do Guilherme Del Toro também, que devem ser muito divertidas. E é isso, é isso. Hellboy, acho que uma das melhores coisas que eu já li esse ano foi Hellboy, que mais me divertiu, que eu, porra, li com prazer, li com força, tá ligado? Foi Hellboy, o Verme Vencedor. Super recomendo para vocês lerem Hellboy. Tem duas animações do Hellboy no YouTube muito boas também, que é Hellboy Sangue, Ferro e Sangue e Aço, algo assim. E Hellboy Espada da Tempestade. Enfim, acho que são esses os nomes, mas são animações muito boas, muito divertidas.
E é isso, tá? Recomendo, super recomendo todas essas HQs que eu falei pra vocês. Todas elas têm um lugar especial no meu coração. E para as pessoas que são mais próximas de mim, que são meus amigos familiares, que convivem comigo no dia a dia, se querem entender um pouco mais de mim, das coisas que eu gosto, das coisas que me chamam a atenção, essas são uma das coisas principais, né? Podem pesquisar sobre Hellboy, sobre Homem-Aranha, X-Men, Demolidor. Eu gosto muito de tudo isso. Gosto muito. Acho que faz parte da minha identidade. Então, é isso. É sempre um prazer para mim vir aqui. Acho que é até uma espécie de, não é terapia, mas é terapêutico, né? É o que chamam. É terapêutico vir falar das coisas que eu gosto para as pessoas que são próximas de mim, né? Para quem eu mando esses vídeos. Falar das coisas que eu gosto, falar das HQs que eu gosto, dos meus gibis que eu gosto. E, e é isso, é isso. Eu gosto quando vocês comentam comigo também sobre quadrinhos, sobre gibis que vocês viram e tudo mais. E, enfim, é isso. Hellboy, Homem-Aranha, Demolidor, X-Men e Homem-Aranha de novo, só que 2099. 2099. São essas as HQs mais divertidas que eu li. Claro, tiveram outras que eu li também que foram muito legais, mas essas se destacaram bastante para mim. E espero que em 2026 eu continue nessa jornada muito divertida, muito gostosa, que é ler quadrinhos, ler gibis, colecionar gibis também. E eu acho que esse ano eu também vou voltar, porque antigamente, quando eu era mais novo, né, eu tinha meus 12 para 13 anos, eu lia bastante mangá, mas conforme o tempo foi passando, eu fui deixando de ler mangás. Tipo, eu ainda tenho um mangá de Cavaleiros do Zodíaco aqui em casa. Eu lia bastante Samurai X, gostava. E acho que esse ano eu vou voltar a ler mais mangás, vou voltar a ler, a consumir mais mangás. E quem sabe eu trago aqui também, né? Enfim, meia hora de vídeo, quase um mini podcast, né? E é isso, tá? Um grande abraço para vocês, até a próxima e é isso. É isso aí. Falou.